isso. Falando sobre constelação familiar, eu gosto também de atender os ouvintes, as perguntas. Novamente, preciso só colocar que a constelação não é uma fórmula pronta. Cada campo se mostra e se abre naquilo que é importante ser visto, naquilo que é essencial ser visto, certo? Então, quando eu abro aqui o telefone, obviamente eu não estou abrindo todo o seu campo, não estou fazendo uma constelação, mas o que eu posso ajudar com as perguntas, eu fico disponível. Então, vamos lá. Alô? Alô, é? Oi, quem fala? É Roberta. Tudo bom, Roberta? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande em terminar as coisas. Eu começo um curso, eu não termino. Eu já iniciei 2 faculdades, eu não concluí. Uhum. Então, tudo que eu inicio, eu tenho dificuldade em dar continuidade e terminar o que eu comecei. Uhum. Eu queria saber de que forma se a constelação consegue me ajudar nesse sentido. Excelente pergunta, porque como é a sua relação com a sua mãe? A minha mãe já faleceu. A princípio, eu quando mais nova, assim, a gente não tinha um bom relacionamento, e depois que ela se separou e nós ficamos só nós conseguimos mudar isso, trabalhar isso e mudar. E como é a sua relação com o seu pai? É tranquila. Ele tem uma nova família e convivemos bem. Você, quando era criança, você passou algum momento distante do pai ou da mãe? Em algum momento seu pai viajou, sua mãe ficou internada ou vice-versa? Não, que eu me lembre, não. Seus pais deixavam você sozinha ou sempre você estava na companhia deles? Sim, minha mãe cuidou da gente em casa e meu pai trabalhava. Uhum. Normal, uma vida normal. Não teve nunca nenhum episódio específico de quando você era criança dos seus pais terem se afastado um pouco de você? Não, teve uma vez quando eu estava no pré, a minha mãe me esqueceu de me buscar não é que ela esqueceu, combinava com a vizinha, uma não foi, outra não foi, e eu fiquei, todo mundo foi embora e eu fiquei esperando ela. Uhum. E como foi isso para você? Eu me lembro. Eu tenho pouca lembrança da infância, mas eu lembro que foi bem difícil, porque eu sozinha no portão com uma pessoa e esperando, ficava olhando para a rua esperando ela, né, esperando ela aparecer na rua. Uhum. Ok, então eu vou falar sobre isso aqui, então você agora ouve pelo rádio, tá bom? Eu precisava dessas perguntas e agora eu vou explicar. Então, obrigada, Roberta, um beijo. Olha, isso que ela disse é típico de algo que o Bert Hellinger descobriu, que se chama amor interrompido. Então, a criança, até uma determinada idade, ela não tem condição dela mesma subsistir, né, dela mesma cuidar de si própria. Então, às vezes, pode acontecer de um dos pais, em algum momento, ter saído, às vezes foi até a padaria, mas deixou a criança sozinha, né? Esta aflição que a criança passou, né, naquele determinado momento, traz a sensação de medo, um medo profundo de morte, um medo profundo de que nunca mais eu vou me conectar com a minha mãe, ou eu nunca mais vou ver o meu pai, ou eles nunca mais vão vir me buscar, ou acabou. Então, isso se chama amor interrompido. Todas as pessoas que sofrem com isso, elas não terminam nada. E como a Roberta disse, ela falou, puxa, eu comecei 2 faculdades e não terminei. Você vê que tem algo ligado ao estudo também, à escola, né? O medo, né, de realmente completar. Então, vale muito a pena você internamente fazer uma meditação, né, de se colocar naquela época, quando você estava esperando, né, a sua mãe, perceber toda essa aflição, porque essa memória é uma memória tão forte
que a gente faz isso em relacionamentos afetivos, a gente faz isso em tudo na nossa vida, sabe? Começa a limpar o guarda-roupa, não termina, né? Começa a fazer um bolo e deixa para lá, ou começa coisas mais importantes como um estudo, né? E não termina. E então você pode fazer o ideal seria fazer mesmo uma constelação, onde a gente faz um trabalho de inspirar e expirar, né, de respirar e ir dando passos em direção à sua mãe, pedindo, né, por favor, mamãe, me proteja ou me segure, né, mais uma vez, para que essa sua criança, né, possa se dirigir novamente à sua mãe com a certeza de que ela vai estar lá, né, com a segurança de que vai dar certo, né, que você conseguiu encontrar a sua mãe novamente. É como se a gente perdesse a esperança de que os pais pudessem nos receber de novo. E é interessante esse assunto porque essas últimas 2 semanas tem vindo muitas pessoas com esse assunto, fazer constelação. Veio um rapaz esses dias também, que ele tem 44 anos, mora com a mãe, o pai faleceu faz pouco tempo. E ele tinha uma ansiedade também muito grande, né, de ficar mexendo com as mãos, um vazio, uma aflição, né, muito grande. E também não consegue, se alguém chama ele, por exemplo, para tomar uma cerveja em algum lugar, ele já fica preocupado, né, como vai ser, que pode acontecer alguma coisa. Ele não sabia de onde vinha isso. Então ele falou que o pai dele viajava muito e que a mãe dele engravidou e a mãe dele foi para o hospital, para a maternidade, e outras pessoas ficaram cuidando dele. Mas teve problema no parto, né? Não lembro se com o bebê ou com a mãe, mas a mãe teve que ficar 15 dias no hospital e não voltou nesses 15 dias. Para a criança, né, pode parecer uma eternidade, porque a criança, ela, principalmente ele que tinha 4 anos, no seu caso 7, a criança ela não tem noção de tempo. Ela só sente a aflição de que eu vou morrer, eu fui abandonada, eu fui deixada. Então, muitas pessoas também com esse amor interrompido, elas sempre sentem que elas vão ser abandonadas. Então, elas nem começam algo, porque elas sabem que, de alguma forma, elas correm o risco de serem abandonadas. Inclusive, um adulto que se casa e vive uma separação, por que às vezes uma separação é tão difícil? Porque esse adulto não olha para o outro adulto, não olha para o casamento, olha para algo antes do que aconteceu. Então, o drama da separação de uma criança com os pais é muito mais profundo do que de um adulto para com outro adulto, que sofre numa separação, que sente, lógico, um monte de sensações, de agora é o que vai ser, de medos, mas quando é muito profundo, muito pesado, muito apegado, muito difícil, geralmente isso não tem a ver com a separação do casamento, né? Tem a ver com um amor interrompido que talvez essa pessoa tenha vivenciado na infância, na separação dos pais, né? Na sensação de eu não vou dar conta, quem vai cuidar de mim, eu vou ficar sozinha e eu fui abandonada, né? Então, talvez, Roberto, você também viva essas sensações internas e quando você consegue agora com consciência se ver naquela situação, ver a sua mãe chegando, você pode fazer uma meditação, inspirar, expirar e se ver dando passos, né, para receber novamente a sua mãe, a segurança, ou o pai, né, a segurança dos dois, certo? Então, espero que tenha te ajudado. Vamos ver se dá para atender mais uma pessoa. Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Mari. Tudo bem, Mari? Tudo. Pode falar. Assim, eu gostaria de saber o que eu vim fazer nesse mundo aqui, porque desde pequena, assim, minha mãe, meus pais, né? Era 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres, mas sempre assim, eu entrava na escola, ficava um pouquinho um mês, aí minha mãe tirava, né? Aí depois lá no norte, onde morava, e a gente
pedi para trabalhar em casa de família, ela sempre me mandou, desde os 8 anos, assim, eu lembro, 7, não sei, 8, sempre trabalhar em casa de família. Não ia saber onde que eu ia, né? Chega lá, as pessoas não me colocavam na escola, não tive a oportunidade de aprender, sabe? As pessoas judiavam muito de mim, as mulheres, beliscando, muito assim, maltratada mesmo, né? Fui até expulsada de uma casa e não tive a oportunidade de estudar e nem nada, de aprender até os 21 anos, assim. E não tinha salário nem nada, e as pessoas ficavam comigo o tempo que ela queria, assim. Eu ficava lá com tempão, aí quando ela não me queria mais, dava assim uma roupinha, um dinheirinho e me mandava embora. E ela me mandava sem nem saber onde eu ia, nem nada, sabe? Eu fui uma pessoa assim que não fui amada, né? E trabalhando nas casas dos outros, desde os 21 anos, não tinha salário, nem nada, recebia pouquinho. Quando eu vim pra aqui, eu tinha 13 anos, foi aqui que eu fui, que o cara fez coisa comigo, aí a mulher me judiava, sabe? Sabia, mas não... Aí ela me maltratava e tudo. Aí até eu... E assim, uma pessoa que não tive nada, assim, nem estudo, nem nada, não pude escolher nada, sempre fui mandada, vai, faz. E não tive, assim, de brigar, falar, não vou fazer e tal. O tempo que eu fiquei com meu pai, ele não conversava nem nada, sabe, por qualquer coisinha batia, tal, não pedia explicação, já saía xingando. Meus irmãos nem gostavam de mim, meus parentes nenhum. Assim, sabe, não falava assim, não manda ela para trabalhar nas casas dos outros, não. Sempre vai mesmo, manda essa... Só me xingava, nem chamava por nome, amarelinha, descarada, sem vergonha, manda ela aí mesmo trabalhar. A sua família anterior, você sabe se a sua família tem escravos lá atrás? Eu não sei dizer muito assim, eu não convivi nada com a família. O pouco tempo que eu fiquei, eu trabalhava na casa de um e de outro, não recebia salário, e ele sempre me mandava, nunca tinha escolha, sabe? Sim. Sempre mandando, aí eu ia, nunca não tinha salário, as pessoas me judiavam mesmo. Okay. Fez coisas comigo assim, sabe? Absurda mesmo. Escolhe um Gravidei, número... perdi um bebê também, muita Mari, coisa. Escolhe um número de 1 a 7, que venha do seu coração. 5. Tá, eu tô fazendo outro trabalho aqui com você. Um número de 1 a 4. 3. Sai aqui os seus sonhos e anseios, as coisas que você quer. Um número de 1 a 14. 14, 13. Você é ansiosa? Um pouco. Um pouco. Sou. Um número de 1 a 44. 7. Espera só um pouquinho. Ok. E um número de 1 a 9. 9. Então, olha o que o seu coração deu de informação sobre o grande aprendizado que você teve com todas essas experiências desde a infância. Primeiro saiu que os sentimentos são as suas vontades, os seus anseios. Depois saiu que sua mente acredita, né, que você é muito ansiosa e inquieta por dentro. Falta carinho, comunicação positiva, mas o que você veio aprender com todas essas histórias é uma frase muito bonita. Eu sei como me cuidar e me curar sozinha. Certo. E você aprendeu sobre isso, hein? É verdade. Olha como você está cumprindo, porque a gente tem um contrato de experiências, de aprendizados, né? Se a gente ficar só no estado de olhar para aquilo que doeu, a gente não entende a mensagem que a vida quis nos passar com esse aprendizado que no fundo nós mesmos escolhemos. Sim. Então essa frase, eu sei como me cuidar e me curar sozinha, você cumpriu. Você sabe como se cuidar e se curar sozinha hoje, não sabe? Sei. Eu perdoei todos eles, pedi perdão também. Meu pai morreu faz uns 2 anos, morreu dia 6 de maio, eu faço dia 7 de maio, né? Aí eu sonho muito com ele, levando coisas para ele, cuidando dele lá, né? E tudo. Aí eu pedi perdão, né? E também eu perdoei tudo que eles fizeram, por não me amar nem nada, eu não ter aprendido. O que mais me dói, eu não ter aprendido assim muito na escola,
Mas ainda há tempo, Mari. Eu vou falar com você agora pelo rádio, tá bom? Tá bom, brigadão. Um grande beijo. Obrigado mesmo. Obrigada. Então, repetindo, Mari, saiu algo super bonito para você. Todos nós passamos por dificuldades, mas às vezes a gente fica com raiva. Ontem eu estava falando sobre isso. A gente tem raiva do mensageiro que trouxe a mensagem. Então, o mensageiro é aquele que não pagou, é aquele que fez, é aquele que, né, às vezes abusou sexualmente, talvez seja o seu caso. Tudo isso traz muitos traumas. Mas você precisa aprender a sair da inocência e se defender sozinha, se curar e se cuidar sozinha. Não tenha raiva das pessoas que trouxeram essas mensagens, né, do mensageiro. Não mate o mensageiro, né? Pegue a mensagem. E a mensagem que vem para você é: eu aprendi nessa vida a sair desse estado de inocência, saber como me defender, me curar e me cuidar sozinha. Sozinha, entre aspas, porque nada a gente faz sozinho nessa vida, né, gente? Mas é importante essa frase para você, tá, Mari? Um grande beijo.